Remédio bom é remédio amargo. Talvez você já tenha escutado isso muitas vezes da sua avó, do seu avô, do seu pai, da sua mãe. Talvez você já escutou isso em alguns lugares. Remédio bom é remédio amargo. E é verdade. Porque eu vou falar hoje de um dos remédios mais amargos e também dos melhores remédios para a nossa vida, que cura muitas doenças, inclusive doenças psicossomáticas, que é o perdão. Nós estamos hoje na quinta palavra de força e coragem da série Combatentes do Perdão. Esta série que tem impactado centenas de milhares de vidas. E eu tenho certeza que vai impactar você, transformando, te libertando de muitas enfermidades hoje. Por isso, vamos para a mensagem de hoje? Mas deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque fortalece. E quem não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica nessa mensagem todas, que você vai receber uma palavra de visão e provisão todos os dias. Vamos para a mensagem de hoje? Remédio bom e remédio amargo. Olha, não é de se estranhar que o jiló, que amarga, seja um ótimo remédio para uma série de problemas em nosso corpo. Se você for dar um Google, dá uma pesquisada, você vai ver, eu fiz isso, que o jiló serve para um monte de coisa. E já ouviu até na música, que amarga que nem jiló é para a nossa alma. Não é muito diferente. O principal remédio para a cura interior é o perdão. O principal, existem muitos outros remédios, sim, para a cura interior, mas absolutamente o principal remédio para a cura interior, e eu te digo, a cura interior ela é muito mais necessária do que a cura física. Inclusive, muitas curas físicas nós recebemos em consequência de receber a cura interior. E o principal remédio se chama perdão. Sim, perdão é remédio, sabia disso? Pois é, perdão é remédio. Na hora pode ser amargo, mas faz bem, alivia o mal-estar interior. Embora sempre, quase sempre, na hora é amargo o sabor. O perdão é uma graça de Deus e Deus nos dá de presente. Graça quer dizer dom, quer dizer presente. E o perdão é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho. Se você perceber, inclusive na oração que Jesus ensinou, ele valoriza muitíssimo o perdão no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o perdão na principal oração, quando orardes, orai assim. Quando os apóstolos perguntam a Jesus como fazer uma verdadeira oração, quando ele ensina, você pode ver que no centro dessa oração tem o perdão e tem uma condicional: perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é interessante porque é um dom de Deus para prosseguirmos no caminho após um ferimento profundo. Sim, algo que feriu o nosso coração, que magoou nossa alma, que talvez destruiu muitas coisas interiores. Talvez você já deva ter assistido a mais de um filme no qual o herói usa uma lâmina incandescente, uma faca, uma espada ou até uma tocha para fechar a ferida que ficou aberta com a intenção de estancar o sangramento, não é mesmo? Você já vê às vezes no filme, a pessoa cortou, aí pega uma faca, coloca no fogo e cauteriza, queima aqui para quê? Para estancar o sangramento. Pois o perdão é exatamente essa sensação, dessa lâmina quente ou desse fogo que é colocado sobre a nossa ferida, por isso que arde, por isso que queima, porque o perdão ele age como uma cauterização, ou seja, curando de dentro para fora. Sim, a cicatriz permanece. A cicatriz permanece, pois as lembranças são a garantia de que nós temos uma história. Tem gente que pensa que perdão e cura interior é esquecer, e não é esquecer. Não. Eu quero só te dizer, a ferida vai estar fechada, mas a cicatriz permanece. E permanece como um sinal de que nós temos uma história. E a nossa história é marcada por diversos momentos. A história é marcada por feridas, por machucados e por superações, curas, cicatrizações. Então eu quero te falar, a palavra cura aplica-se perfeitamente nesse caso, visto que por algum motivo houve uma ferida. E o perdão sobre essa ferida evita metaforicamente infecção e até necrose. Então, quando nós falamos que o perdão cauteriza, e é verdade, sabe, eu falo para vocês,
Quando eu falo para ti que o perdão cauteriza, e isso daqui deve ficar muito claro para ti, ele cauteriza porque ele evita que aquela ferida que foi aberta em nós infeccione, que aquilo leve até a necrose, que é a morte daquela situação, daquele caso. Então eu quero te falar, a falta de perdão, isso aqui é forte que eu vou te dizer, a falta de perdão, ela pode virar uma doença real, perigosa, sim, e pode inclusive levar à morte. E caso não leve à morte física, porque em alguns casos extremos leva até à morte física, mas nem todos os casos vai levar, mas se não leva à morte física, leva à morte espiritual, ou à morte psíquica, ou ainda à morte moral, que eu vou te dizer, talvez sejam até piores ainda. Por isso, a falta de perdão mata sonhos. Ah, meu irmão, quantas pessoas que eu já vi, você conhece? Ou talvez já passou por isso? Quantas pessoas que mataram seus sonhos por causa de uma grande mágoa, de uma grande ferida, de uma grande decepção, de uma grande traição, de uma grande covardia, de uma grande perseguição. Quantas pessoas perderam seus sonhos? A falta de perdão mata projetos, mata perspectivas, mata planejamento, mata famílias, casais, casamentos inteiros, relacionamentos de pais e filhos, de irmãos. Sim, a falta de perdão leva à morte. Além disso, muitas são as doenças psicossomáticas causadas pela falta de perdão. Não sei se você sabia, mas eu vou dar um exemplo de uma doença bem comum, depressão. Muitas pessoas estão deprimidas, por causa da falta de perdão. Ou seja, você não perdoou aquilo que aconteceu no passado e você está aprisionado no seu passado. De maneira especial, muitas pessoas estão presas na depressão pela falta do perdão. Mas também causam outras doenças como ansiedade, pânico, câncer, doenças cardíacas. Tudo isso está relacionado à falta de perdão. Só para você ver como nós estamos falando que perdão é remédio, é porque é remédio mesmo. É remédio de doenças não somente interiores, mas de doenças que têm raízes interiores que têm causas externas. Muitas doenças cardíacas têm causas psicossomáticas pela falta de perdão, coração magoado, coração oprimido e tantas outras coisas. Jesus nos deixa um antídoto. Lá a palavra deixa muito claro para nós, em Efésios 4, 26 e 27, quando diz assim: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Isso aqui é forte demais. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Meu irmão, isso aqui é forte demais. Quando nós deixamos o sol se pôr sobre o nosso ressentimento, nós acabamos de abrir o espaço para que o demônio entre em nossa vida. Efésios 4, 26 e 27. Aqui aplica-se tanto no externo, ou seja, perdão para com o outro, como internamente, que é o perdão para comigo mesmo. Quem acompanhou as outras palavras dessa série, se não acompanhou, assista, porque eu vou te dizer, essa playlist é necessária você assistir e fazer todo o conteúdo. Tanto existe o perdão externo, que é para os outros que me feriram, como o perdão para mim mesmo. Tem um tema que é perdoe a si mesmo. Forte demais, inclusive. Forte demais. Então entenda, quando eu deixo o perdão e a reconciliação para depois, e nós temos a tendência de fazer isso, sabe? Nós temos uma tendência muito grande de deixar o perdão para depois. E não só uma tendência, uma tentação. Nós temos essa tentação interior. Depois eu perdoo. Então entenda, quando eu deixo o perdão e a reconciliação para depois, eu estou abrindo a porta para que o demônio entre em minha vida. Repito, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Ei, meu irmão, isso aqui é forte demais. Demais. Toda vida que eu deixo para depois o perdão, que eu deixo para depois a reconciliação, estou abrindo a porta para que o demônio entre na minha vida. Ou seja, se eu não cauterizar essa ferida aberta, vai infeccionar. E eu vou perder muito sangue, correndo o risco de perder até a vida. Então, por isso que o perdão é remédio amargo. Eu vou te dizer, é remédio de cauterização. Às vezes a falta de perdão é de nós para nós mesmos. Não é assim? Culpamos-nos por tantas coisas. Guardamos mágoa, tristeza, ressentimento, revoltas, medos de nós mesmos. Mas nos esquecemos de nos perdoar. E nos esquecemos mesmo.
Fora isso, nós protelamos as conversas de reconciliação, nós protelamos os pedidos de perdão aos que amamos. Não é assim que a gente faz? Ou vivem mais próximo de nós. E eu vou te dizer, esse protelar, esse deixar para depois, essa demora vai azedando as relações, meu irmão. Quanto mais tempo você deixa, mais azedo fica. E eu vou te dizer, vai abrindo espaço para nossa mente criar e projetar situações irreais. A gente começa na cabeça, começa logo. A gente pensa um monte de coisa, a gente julga um monte de coisa. Por isso, ter pressa para reconciliar-se é importante. Eu te digo, tenha pressa em se reconciliar. Tenha pressa em perdoar. Quanto mais você deixa dormir isso dentro de você, pior o mal fica. Pior a doença fica. Mais difícil fica de resolver. Então entenda. Claro que não se deve atropelar nada. Não estou falando de você fazer perdão atropelado. Não, não é isso. É preciso dar um tempo para si mesmo. É preciso entender os sentimentos e até as reações diante de uma situação que exige reconciliação. Faz parte desse tempo. Contudo, não pode ser mais tempo do que o suficiente para rezar e buscar o momento da reconciliação. É só um tempo suficiente para rezar e buscar o momento da reconciliação. Caso contrário, nós corremos o risco de desistir da reconciliação e optar por deixa para lá, né? Cuidado para não optar por isso, optar por deixa para lá e acabar por não resolver a situação. Por isso eu quero te dizer, o ressentimento, o ódio, o rancor, a mágoa adoecem a alma. Por isso, não tenha pressa em usar o remédio do perdão. É amargo sim, mas é remédio bom, é remédio amargo. Por isso, meu irmão, usa. E nós vamos usar esse remédio agora. Pois eu quero fazer uma oração muito forte. Eu quero conduzir você a uma oração profunda de libertação. Vamos usar essa experiência do remédio amargo agora, nessa oração comigo? Mas eu te peço o seguinte, faz o seguinte agora. Deixa o seu like nesse vídeo, porque é uma forma de você fortalecer e abençoar muitas outras pessoas. Quem não está inscrito, se inscreve no canal aí e ativa o sininho e clica nessa mensagem todas, tá bom? Faz isso agora, não deixa para depois. E reza comigo. Para um pouquinho, 1 minuto para você rezar. Eu vou conduzir essa oração desse remédio e essa oração é poderosa. Reza comigo assim. Senhor Jesus, peço-vos hoje a graça de perdoar. Peça, dá-me a graça de perdoar. Senhor, eu vos perdoo pelas vezes em que a morte, a eternidade e as dificuldades financeiras abateram em minha família. E por aquilo que me pareceu um castigo e que, segundo diziam, era a vontade de Deus, eu tornei-me amargo e rebelde. Purificai hoje em meu coração e minha mente, Senhor. O primeiro perdão é até ao próprio Deus que nós devemos dar. Quantas vezes nós ficamos magoados com Deus por tantas situações. O segundo perdão, você vai dizer, Senhor, perdoo a mim próprio. Diga, por meus erros, por meus pecados, do presente e do passado. Por mergulhar na superstição, por usar magia, ler horóscopos, usar amuletos, confiando em tudo isso, ao invés de confiar em Ti, Senhor. Rejeito todas estas superstições e vos aceito como meu Senhor, o meu Salvador. Sim, comunicai-me o vosso Espírito Santo. E agora o terceiro perdão. Senhor, perdoa a minha mãe. Pode dizer, pelas vezes que me magoou, que ficou ressentida e zangada comigo, que me puniu. Sim, Senhor, eu perdoo a minha mãe, que preferiu meus irmãos e irmãs a mim, me chamou de tolo, feio, estúpido, o pior de seus filhos. Eu lhe perdoo por ter dito que eu dava muita despesa, era malquisto, um acidente, um erro, que não era o que ela esperava. Sim, Senhor, mas eu também perdoo o meu pai. Diga, perdoo o meu pai pela falta de apoio. Perdoo o Senhor pela falta de amor, de afeição, de atenção, de companhia. Eu dou-lhe o meu perdão por suas brigas, discussões, abandonos, ausências. Sim, por haver se divorciado da minha mãe, por suas bebedeiras, pelas suas ásperas críticas e por todos os males que você possa ter recebido da parte do seu pai. Peça, diga, eu perdoo o meu pai. E diga mais, Senhor, eu perdoo aos meus irmãos e irmãs, aos que me rejeitaram, que me caluniaram, que me odiaram, que me detestaram,
que disputaram o amor dos meus pais, me agrediram, foram severos demais comigo e tornaram a minha vida desagradável. Sim, Senhor, eu perdoo os meus irmãos. Quem é casado vai dizer: Senhor, eu perdoo a minha esposa. Ou diga: eu perdoo o meu marido, pela falta de amor, pela falta de atenção, pela falta de comunicação, por seus defeitos, debilidades, falhas, por outros atos de palavras que me prejudicaram e me perturbaram. As mães e os pais vão dizer: Senhor, eu perdoo aos meus filhos pela falta de respeito, pela desobediência, pelo pouco amor, pela pouca compreensão, pelos seus vícios, pelo afastamento da igreja. Senhor, eu perdoo também aos meus parentes próximos. Diga: meus avós, tios, além de outros que têm interferido em minha família, causado confusão, colocando meus pais um contra o outro. Eu perdoo, Senhor. E diga mais: Senhor, eu perdoo aos parentes, especialmente minha sogra, meu sogro, cunhados, cunhadas, além das pessoas que se tornaram meus parentes em virtude de meu casamento e que de algum modo me ofenderam. Senhor, eu perdoo os meus colegas de trabalho, que são desagradáveis, que tornam a minha vida insuportável, empurram-me trabalho que não me compete, falam mal de mim, não cooperam comigo, tentam tirar meu emprego. Senhor, eu perdoo a todos aqueles que me feriram. E eu também suplico perdão de todas essas pessoas pelas mágoas que eu lhes causei. Especialmente meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meus filhos. Senhor, eu rezo especialmente pela graça de perdoar aquela pessoa que mais me prejudicou na vida. E rezo em especial para que eu possa perdoar a mim próprio por haver magoado tantas pessoas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livrando e nos curando de toda enfermidade física e espiritual, e dando-nos a graça desse perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que palavra forte. Compartilhe agora. Tem muitas pessoas que estão precisando receber esse momento. Faz isso, você que está aqui agora, clica nesse aviãozinho aí, nesse compartilhar, e envie esse link para os seus grupos e contatos pelo WhatsApp. Abençoe o maior número de vidas. Diga para eles ainda: você precisa ouvir essa palavra, você precisa fazer essa oração. Tenho certeza que nós vamos abençoar muitas vidas. E 12:00 em ponto eu estou aqui de volta, ao vivo, no YouTube, para rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Eu espero você, 12:00 em ponto. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.